O convite do casamento chegou numa manhã de terça-feira. Papel branco e impecável que parecia uma lâmina contra meus dedos trêmulos. Mas não foi a caligrafia elegante nem o papel cartão caro que me fizeram congelar. Foi o bilhete escrito à mão dentro, com a letra cursiva perfeita da minha irmã. Venha ver como é o amor verdadeiro. Lugar na primeira fila reservado só para você, Vitória. Fiquei parada no meu apartamento vazio, ainda usando as roupas do dia anterior, cercada por caixas que eu não tivera forças para desempacotar desde que me mudei. O convite caiu no chão enquanto meus joelhos cederam. 6 meses. Fazia 6 meses desde que os vi juntos, desde que meu mundo desmoronou, desde que as duas pessoas em quem eu mais confiava esculpiram meu coração com precisão cirúrgica. E agora eles queriam que eu os visse comemorando. O sol da manhã entrava pelas janelas nuas, projetando longas sombras no piso de madeira onde eu estava ajoelhada. Meu reflexo me encarava na tela escura da televisão. Olhos fundos, maçãs do rosto salientes, mais pronunciadas por semanas mal comendo, cabelos castanho-avermelhados caindo frouxos sobre os ombros. Eu parecia um fantasma da mulher que costumava ser. Mas fantasmas, percebi, pegando aquele convite com mãos firmes, podem ser coisas aterrorizantes. A lembrança me atingiu como um golpe físico, transportando-me de volta àquela noite de 6 meses atrás, quando tudo mudou para sempre. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. 6 meses antes. Eu estava atrasada naquela noite, com meus saltos batendo no chão de mármore do prédio comercial no centro da cidade, onde eu trabalhava como diretora de marketing. A apresentação da conta do Howard havia atrasado, mas eu não me importava. Conseguir esse cliente significaria uma promoção, talvez até dinheiro suficiente para Austin e eu finalmente darmos entrada naquela casa com a qual sonhávamos. A ideia de surpreendê-lo me fez sorrir enquanto eu procurava as chaves do lado de fora do nosso apartamento compartilhado na Riverside Drive. Estávamos juntos há 4 anos e noivos há 8 meses. O diamante no meu dedo refletiu a luz do corredor, criando pequenos arco-íris dançando pelas paredes. Austin a pediu em casamento em uma praia de Santorini, ajoelhando-se enquanto o sol se punha sobre o Marigeu. Foi perfeito. Ele era perfeito. Empurrei a porta silenciosamente, planejando surpreendê-lo. Talvez eu cozinhasse sua massa favorita, abrisse aquela garrafa de vinho que estávamos guardando. O apartamento estava escuro, iluminado apenas pelas velas bruxuleantes na sala de estar. Uma música tocava suavemente, a mesma música que tocava quando dançamos juntos pela primeira vez no casamento do meu primo. Austin, chamei baixinho, colocando minha maleta perto da porta. Seu romântico idiota, para que serve tudo isso? Foi então que ouvi. Um som que ecoaria nos meus pesadelos por meses. Uma risada suave, feminina e familiar. Familiar demais. Meu coração disparou, mas eu disse a mim mesma que não era nada. Talvez ele estivesse assistindo a um filme. Talvez Vitória tivesse passado para ajudar a planejar o casamento, como vinha fazendo há semanas. Minha irmã mais nova estava tão animada com o meu noivado, tão prestativa com cada detalhe. Ela até ajudou Austin a escolher o anel. Caminhei em direção à sala de estar em silêncio, com os calcanhares jogados na porta. A risada voltou, seguida por um som mais profundo que fez meu estômago se contrair com algo que ainda não era exatamente reconhecível, mas parecia gelo se formando em minhas veias. A sala estava vazia, mas as velas continuavam a tremeluzir. Pétalas de rosa estavam espalhadas pelo chão. Rosas vermelhas, o gesto romântico característico de Austin. Minhas fotos de noivado sorriam para mim da lareira, zombando de sua felicidade. Outro som vindo do andar de cima, do nosso quarto. Minhas pernas se moviam sem pensar, me carregando pela escada familiar que eu já havia subido milhares de vezes. Os degraus de madeira rangiam suavemente sob meu peso, cada som amplificando as batidas estrondosas do meu coração. A porta do quarto estava entreaberta, e uma luz suave invadia o corredor. Pressionei a palma da mão contra a porta e empurrei. O mundo parou. Austin estava lá, com o cabelo escuro desgrenhado, os ombros fortes nus à luz das velas. Mas ele não estava sozinho.
Abaixo dele, com a pele de porcelana brilhando sob a luz bruxuleante, estava Vitória, minha irmã. Minha linda e perfeita irmã de 26 anos, que nunca havia sido a segunda melhor em nada na vida. Eles se moviam juntos com uma intimidade que revelava prática, familiaridade, algo que vinha se formando há muito mais tempo do que aquele único momento. As unhas feitas por ela, pintadas no mesmo tom de rosa que eu a ajudara a escolher na semana anterior, traçavam padrões nas costas dele. Os lábios dele encontraram o oco do pescoço dela, o mesmo ponto que ele havia beijado em mim naquela manhã, antes do trabalho. Devo ter emitido um som, um suspiro, um soluço, algo, porque eles congelaram. A cabeça de Austin se virou, e quando seus olhos escuros encontraram os meus, vi algo que me destruiu mais do que a própria cena. Alívio. Não culpa, não vergonha, o convite do casamento chegou numa manhã de terça-feira. Papel branco e impecável que parecia uma lâmina contra meus dedos trêmulos. Mas não foi a caligrafia elegante nem o papel cartão caro que me fizeram congelar. Foi o bilhete escrito à mão dentro, com a letra cursiva perfeita da minha irmã. Venha ver como é o amor verdadeiro. Lugar na primeira fila reservado só para você, Vitória. Fiquei parada no meu apartamento vazio, ainda usando as roupas do dia anterior, cercada por caixas que eu não tivera forças para desempacotar desde que me mudei. O convite caiu no chão enquanto meus joelhos cederam. 6 meses. Fazia 6 meses desde que os vi juntos, desde que meu mundo desmoronou, desde que as duas pessoas em quem eu mais confiava esculpiram meu coração com precisão cirúrgica. E agora eles queriam que eu os visse comemorando. O sol da manhã entrava pelas janelas nuas, projetando longas sombras no piso de madeira onde eu estava ajoelhada. Meu reflexo me encarava na tela escura da televisão. Olhos fundos, maçãs do rosto salientes, mais pronunciadas por semanas mal comendo, cabelos castanho-avermelhados caindo frouxos sobre os ombros. Eu parecia um fantasma da mulher que costumava ser. Mas fantasmas, percebi, pegando aquele convite com mãos firmes, podem ser coisas aterrorizantes. A lembrança me atingiu como um golpe físico, transportando-me de volta àquela noite de 6 meses atrás, quando tudo mudou para sempre. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. 6 meses antes. Eu estava atrasada naquela noite, com meus saltos batendo no chão de mármore do prédio comercial no centro da cidade, onde eu trabalhava como diretora de marketing. A apresentação da conta do Howard havia atrasado, mas eu não me importava. Conseguir esse cliente significaria uma promoção, talvez até dinheiro suficiente para Austin e eu finalmente darmos entrada naquela casa com a qual sonhávamos. A ideia de surpreendê-lo me fez sorrir enquanto eu procurava as chaves do lado de fora do nosso apartamento compartilhado na Riverside Drive. Estávamos juntos há 4 anos. Fiquei olhando para eles, aquelas duas pessoas que tinham sido o centro do meu universo. Austin, que me ajudou no funeral do meu pai 2 anos antes. Vitória, que foi minha madrinha, que me ajudou a escolher meu vestido de noiva no mês passado. O anel, sussurrei, olhando para o diamante no meu dedo. Você o ajudou a escolher meu anel de noivado. Vitória teve a gentileza de desviar o olhar por um momento. Eu queria que você tivesse algo bonito antes. Antes do quê? Antes de você roubar minha vida? Ninguém roubou nada, disse Austin, com a voz assumindo aquele tom paciente que ele usava quando achava que eu estava sendo dramático. O que Vitória e eu temos não é para machucar você. É para encontrar onde realmente pertencemos. Tirei o anel do meu dedo, surpresa com a facilidade com que ele saiu depois de meses como um acessório permanente. Eu havia perdido peso devido ao estresse e às longas horas de trabalho, mas só agora percebi. Coloquei-o cuidadosamente na comoda, bem ao lado da foto emoldurada minha e de Austin, tirada das nossas férias na Itália no ano passado. Preciso que vocês dois saiam do meu apartamento, eu disse baixinho. Melody, Austin começou. Saia agora. Vitória levantou-se da cama com uma graça fluida, completamente confortável em sua nudez enquanto recolhia suas roupas. Ela era deslumbrante, alta, esbelta, com o tipo de beleza natural que a tornará rainha do baile de formatura, a filha favorita em todos os cômodos em que entrava. Vou arrumar minhas coisas hoje à noite, disse Austin,
finalmente demonstrando um leve desconforto. Eu nunca quis te machucar, Mel. Você tem que acreditar nisso. Observei-os se vestirem em silêncio. Essas duas pessoas que tinham acabado de destruir todo o meu futuro com a facilidade de trocar de canal. Vitória se movia pela sala como se pertencesse àquele lugar. Como se já tivesse estado ali muitas vezes. Mas ela já tinha estado, percebi. Todas aquelas vezes em que trabalhei até tarde. Todas aquelas noites em que Austin dizia que estava cansado demais para sair. Todos aqueles fins de semana em que Vitória estivera ocupada com planos misteriosos. Seremos respeitosos, disse Vitória enquanto se preparavam para sair. Esperaremos um tempo razoável antes de revelar tudo. Não somos monstros, Melody. Olhei para ela de verdade, e vi uma estranha com o rosto da minha irmã. Qual é o tempo razoável para você esperar antes de se casar com o meu noivo? A pergunta pairava no ar como fumaça. Austin e Vitória trocaram um olhar que confirmou o que eu já suspeitava. Eles haviam discutido isso. Eles haviam planejado isso. Eles já estavam pensando no futuro juntos. Conversaremos quando você estiver pronta, disse Vitória finalmente. Eu te amo, Melody. Isso não mudou. Depois que eles foram embora, fiquei sentada no chão do meu quarto por horas, olhando para os lençóis amarrotados que ainda cheiravam ao perfume da minha irmã, o mesmo perfume que eu havia comprado para ela no Natal. As velas queimaram até desaparecer, enchendo o quarto com fumaça e cheiro de cera derretida. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, arrumei tudo o que tinha e me mudei para um apartamento-estúdio do outro lado da cidade. Troquei meu número de telefone, deletei minhas contas nas redes sociais e desapareci da vida que construí com Austin, da família que havia escolhido Vitória, como sempre fizeram. Por 6 meses, vivi como um eremita. Dediquei-me ao trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão, conquistando aquela promoção e um escritório de canto com vista para o rio. Aprendi a cozinhar para uma pessoa, a dormir numa cama que nunca tinha acomodado ninguém além de mim, a existir no mundo onde o amor era apenas mais uma palavra de 4 letras que não significava nada. E então chegou o convite. Segurei-o por um longo tempo, lendo e relendo a elegante escrita. O senhor e a senhora Richard Blackwood solicitam a honra da sua presença no casamento de sua filha Victoria Rose com Austin James Mitchell. A data estava circulada em tinta vermelha. Novamente a letra de Vitória. Faltavam 3 semanas. O local era o Riverside Country Club, o mesmo lugar onde havíamos comemorado todos os grandes marcos familiares. O mesmo lugar onde Austin e eu fomos ao casamento do meu primo e conversamos sobre nossa própria cerimônia um dia. A parte mais cruel não foi o convite em si. Foi a intenção óbvia que o compôs. O papel era creme, não branco. Vitória sabia que eu preferia creme. A fonte era Garamond, elegante, mas não excessivamente feminina. Um meio-termo entre o gosto de Vitória e o que ela sabia que Austin aprovaria. Mesmo ao planejar seu casamento com meu ex-noivo, ela havia considerado minhas preferências. Era tão Vitória, atencioso e cruel ao mesmo tempo. Coloquei o convite no balcão da cozinha e fiquei olhando para ele por 3 dias. Não comi. Mal dormi. Apenas encarei aquele pedaço de papel e senti algo frio e calculista se abrir no meu peito, como uma flor venenosa desabrochando em avanço rápido. Na sexta-feira à noite, finalmente peguei o telefone e disquei um número para o qual não ligava há meses. Melody, a voz da minha mãe era calorosa, mas cautelosa. Querida, estávamos tão preocupadas com você. Vitória disse que você precisava de espaço, mais 6 meses. Recebi o convite, eu disse sem rodeios. Uma longa pausa. Ao fundo, eu ouvia os sons familiares da casa da minha infância. O tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, o zumbido da geladeira, o som distante da televisão do meu pai na sala. Ah, querida, disse a mãe suavemente. Tentei dizer a ela que era cedo demais. Mas, Vitória, você sabe como ela é quando se decide. Ela te ama tanto, Melody. Ela queria que você participasse do dia especial deles. O dia especial deles, repeti categoricamente. Melody, eu sei que é difícil, mas Vitória e Austin, o que eles têm é real. Eu já os vi juntos, e nunca vi sua irmã tão feliz, nem Austin, aliás.
Às vezes essas coisas simplesmente acontecem, querida. O amor não segue regras. A flor venenosa em meu peito floresceu ainda mais. Até minha mãe havia escolhido Vitória. Até minha mãe achava o amor deles lindo, algo a ser celebrado em vez de condenado. Você vem? Perguntou a mãe, esperançosa. Significaria muito para Vitória e para mim. Sentimos sua falta, querida. Vou pensar nisso, eu disse e desliguei. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro e me olhei de verdade pela primeira vez em meses. A mulher que me encarava era uma estranha, magra, de feições marcantes, com olhos que transmitiam algo sombrio e brilhante. Eu havia me tornado alguém novo no meu exílio autoimposto, alguém mais duro, alguém que talvez fosse capaz de coisas que a antiga Melody jamais teria considerado. Peguei o convite mais uma vez e li novamente o bilhete escrito à mão por Vitória. Venha ver como é o amor verdadeiro. Vou, disse ao meu reflexo. Mas você não vai gostar do que eu trago para lhe mostrar. Passei a semana seguinte ligando para pessoas com quem não falava há meses. Velhos amigos, ex-colegas, familiares que nos acompanharam no crescimento de Vitória e eu. As conversas seguiram um padrão semelhante, surpresa ao receber notícias minhas, condolências constrangedoras sobre Austin e, então, inevitavelmente, a pergunta que eu tanto esperava. Você vai ao casamento? Acho que sim, eu dizia. Quero ver Vitória feliz. As mentiras vinham tão facilmente agora. Tudo vinha facilmente quando você não tinha mais nada a perder. Mas coletar informações não era meu único propósito. Eu tinha um objetivo mais específico, que exigia entrar em contato com alguém que eu esperava nunca mais contatar. Trevor Ashworth atendeu no segundo toque, com a voz suave e confiante como sempre. Ora, Melody Blackwood. Ouvi falar da reviravolta dramática que sua vida tomou. Austin Mitchell, certo? Eu sempre soube que aquele cara era uma cobra. Trevor e eu namoramos brevemente na faculdade antes de eu conhecer Austin. Ele era tudo que Austin não era, imprudente, imprevisível e completamente indigno de confiança. Mas também era brilhante, charmoso e me devia um favor de uma noite, 4 anos atrás, quando menti para a polícia para lhe dar um álibi para uma briga de bar que poderia ter acabado com sua carreira jurídica antes mesmo de começar. Preciso da sua ajuda, eu disse simplesmente. Isso tem a ver com o casamento da sua irmã? Porque eu tenho que dizer, Mel, aquele convite foi uma obra-prima de agressão passiva. Você também ganhou uma. Todo mundo recebeu uma. Vitória está sendo muito criteriosa em sua campanha de humilhação. A cidade inteira sabe que ela roubou seu noivo e agora está jogando isso na sua cara. As palavras deveriam ter doído, mas, em vez disso, alimentaram um fogo frio que crescia em meu peito. Vitória não estava apenas se casando com Austin. Ela estava fazendo disso um espetáculo, garantindo que todos soubessem que ela havia vencido. Preciso que você descubra uma coisa para mim, eu disse. Sobre os negócios do Austin, sobre as finanças da empresa dele. A risada de Trevor foi baixa e apreciativa. Ah, isso vai ser divertido. O que exatamente estamos procurando? Qualquer coisa que possa interessar a Receita Federal ou a Comissão de Valores Mobiliários, ou a qualquer pessoa que não goste quando consultores de investimentos brincam com o dinheiro de seus clientes. Austin trabalhava para uma prestigiosa empresa de investimentos no centro da cidade, administrando carteiras de clientes ricos. Foi assim que conseguimos pagar nosso apartamento caro. Como conseguimos planejar o tipo de casamento com que a maioria das pessoas sonha. Mas eu me lembrava de conversas, ligações noturnas que ele atendia no quarto ao lado, linhas de expressão ao redor dos olhos quando ele pensava que eu não estava olhando, presentes caros que pareciam surgir do nada. Você acha que ele é sujo? Acho que ele está desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros. Trevor ficou em silêncio por um momento. Então, isso vai te custar. Não dinheiro, sei que você está pronto para isso agora com sua promoção chique, mas vou querer detalhes. Quero saber exatamente o que você planeja fazer com o que eu encontrar. Você terá sua história, prometi. Quando você precisa disso? Olhei para o convite que ainda estava no meu balcão. 2 semanas e meia. Você consegue, querida? Eu posso fazer qualquer coisa. A questão é, você tem certeza de que quer seguir esse caminho?
Se você começar a puxar os fios, o suéter inteiro pode se desfazer. Estou contando com isso. Depois de desligar o telefone com o Trevor, pedi outro favor. Este exigia que eu engolisse mais orgulho, mas eu estava ficando bom nisso. Cassandra, aqui é Melody Blackwood. Cassandra Price tinha sido minha maior rival na faculdade, formada em jornalismo e tinha como missão expor todos os escândalos, todos os segredos, todas as verdades enterradas no campus. Agora, ela trabalhava para o blog de fofocas mais lido da cidade e nunca se esquecera da vez em que a dei uma rasteira em uma matéria sobre o escândalo de peculato do reitor. Melody Blackwood, ela ronronou. Eu estava me perguntando quando você ligaria. Tenho acompanhado seu pequeno drama familiar com grande interesse. Tenho uma história para você. Pode ser uma grande. Estou ouvindo. Ainda não, mas preciso que você esteja pronto para publicar em um piscar de olhos. Dia do casamento. Na verdade, o casamento da sua irmã. Bem, isso está cada vez melhor. De que tipo de história estamos falando? O tipo que acaba com carreiras. O silêncio de Cassandra era pensativo, e não hesitante. Ela calculava ângulos, medindo o impacto potencial, ponderando os riscos em relação às recompensas. Precisarei de verificação, fontes, documentação. Você terá tudo o que precisa, mas quero direitos exclusivos por 24 horas. Ninguém mais terá acesso à história até você publicá-la. Feito. Mas, Melody, é melhor que vale a pena se você estiver desperdiçando meu tempo com algum plano mesquinho de vingança. Não é nada insignificante, eu disse baixinho. E acredite, valerá a pena. Trevor ligou de volta 10 dias depois com notícias que superaram até minhas piores esperanças. Seu amigo Austin tem sido muito travesso, disse-lhe sem preâmbulos. Estamos falando de acusações federais. Prisão. Primeira página da seção de finanças. Eu estava sentado no meu escritório, olhando para o rio através das janelas do chão ao teto. A cidade brilhava abaixo de mim, sem saber que, em algum lugar naqueles prédios reluzentes, vidas estavam prestes a mudar para sempre. Conte-me tudo. Austin vem operando um esquema Ponzi clássico há cerca de 18 meses. Em pequena escala, visando clientes idosos que lhe confiam seus fundos de aposentadoria. Ele tem usado o dinheiro de novos investidores para pagar retornos a clientes existentes, enquanto desvia lucros para si mesmo. A história de sempre. Estilo de vida caro, pressão para manter as aparências, fácil acesso ao dinheiro de outras pessoas. Meu coração batia forte contra as costelas. Quanto? Estamos lidando com cerca de 2 milhões de dólares em fundos de clientes que desapareceram misteriosamente. Talvez mais. 2 milhões de dólares. O suficiente para destruir vidas, deixar idosos aposentados na miséria e garantir penas de prisão severas. Como você encontrou isso? Tenho um amigo que trabalha com conformidade no escritório dele. Acontece que Austin anda desleixado ultimamente. Distraído pelo amor, talvez. Ele tem movimentado dinheiro sem documentação adequada, criado declarações falsas, tudo. Meu amigo vem construindo um arquivo há meses, tentando decidir se denuncia internamente ou vai direto para a Polícia Federal. E eu o convenci de que às vezes a justiça precisa de um empurrãozinho. Ele concordou em entregar tudo o que tem, mas quer imunidade e proteção a testemunhas. Isso é algo profundo. Austin não está trabalhando sozinho. De repente, o quarto pareceu pequeno demais, claro demais. Levantei-me e fui até a janela, pressionando a palma da mão contra o vidro frio. Lá embaixo, as pessoas viviam suas vidas, sem saber que tudo estava prestes a mudar. Quem mais está envolvido? Essa é a parte mais bonita. O sócio dele, Richard Castellani. Você lembra de alguma coisa? Meu sangue congelou. Ele está na lista de convidados da vitória. Austin os apresentou há 6 meses. Faz sentido. Castellani tem ajudado Austin a esconder o rastro do dinheiro, criando oportunidades falsas de investimento e falsificando documentos. Eles estão juntos nisso, até o pescoço. Fechei os olhos e vi o rosto de Vitória na noite em que os flagrei juntos. O sorriso sereno, a completa ausência de culpa ou vergonha. Ela achava que tinha ganhado o prêmio.
Não fazia ideia de que estava se amarrando a um homem cuja vida estava prestes a implodir. Trevor, preciso que você faça outra coisa por mim. E, desta vez, não me importa quanto custe. Estou todo ouvidos. Preciso que você descubra exatamente quando o FBI planeja agir. E preciso que você garanta que eles não se movam até depois do casamento. A risada de Trevor foi pura alegria. Ah, Melody, você é uma mulher magnífica e assustadora. Você quer que prendam Austin no próprio casamento dele. Quero que o prendam quando isso causar o máximo de dano a todos os envolvidos. Quando a maioria das pessoas perceber exatamente que tipo de homem Vitória escolheu em vez da própria irmã. Isso é diabólico. Adorei. Mas você tem certeza de que quer continuar com isso? Isso não é mais só vingança, Mel. Isso é justiça. As vítimas do Austin merecem vê-lo pagar pelo que fez. Eles o verão pagar. Mas Vitória também pagará. E todos que escolheram o lado dela, todos que acharam sua história de amor linda. Todos saberão exatamente que tipo de conto de fadas estavam realmente celebrando. Tudo bem, vou fazer algumas ligações. Mas, Melody, quando isso começar, não tem como parar. Você está preparada para as consequências? Pensei nos últimos 6 meses. As noites sem dormir, o apartamento vazio, o jeito como a voz da minha mãe soou quando ela me disse que o amor de Vitória e Austin era real. O jeito como todos aceitaram que às vezes essas coisas simplesmente acontecem, que o amor não segue regras. Estou convivendo com a precipitação radioativa há 6 meses, eu disse. Agora é a vez deles. Faltando uma semana para o casamento, fiz meus preparativos finais. Comprei um vestido, não rosa claro que Vitória havia sugerido para os familiares, mas um vestido tubinho branco deslumbrante que abraçava minha silhueta recém-esbelta como uma segunda pele. Era o tipo de vestido que chamaria a atenção, daria início a conversas e deixaria os fotógrafos muito felizes. Marquei um horário com o melhor cabeleireiro da cidade e saí 5 horas depois transformada. Meu cabelo castanho avermelhado agora era de um castanho chocolate intenso, cortado em um corte Chanel elegante que moldurava meu rosto e fazia meus olhos azuis parecerem maiores e mais intensos. Eu havia perdido 9 quilogramas desde o término, e o cabeleireiro me mostrou como usar maquiagem para realçar minhas maçãs do rosto marcadas e bochechas cavadas. A mulher que me encarava no espelho parecia perigosa. Parecia alguém capaz de destruir vidas com um sorriso. Perfeito. Liguei para minha mãe na noite anterior ao casamento. Melody. Ah, querida. Por favor, me diga que você está ligando para dizer que estará aí amanhã. Estarei lá, mãe. Seu alívio era audível. Ah, graças a Deus. Vitória vai ficar tão feliz. Nós todos ficaremos. Já faz muito tempo, querida. Tem? Algo no meu tom deve tê-la alertado, pois ela ficou em silêncio por um momento. Melody, você não está planejando. Você não faria nada para chatear a Vitória no dia do casamento dela, faria? Eu nem sonharia em chatear a Vitória, eu disse, com sinceridade. Mas, mãe, talvez seja melhor desligar o celular durante a cerimônia. Confie em mim. O que isso significa, Melody? O quê? Desliguei o telefone e o desliguei. Amanhã, eu o ligaria novamente. Amanhã, quando o mundo começasse a me ligar com perguntas, eu finalmente estaria pronto para responder. Passei a noite preparando uma pequena mala com tudo o que eu precisaria. A caixa que Trevor havia entregado naquela tarde, contendo cópias de todos os documentos que destruiriam a vida de Austin. Um pendrive com arquivos de vídeo que passei semanas colecionando, o cartão de visita que Cassandra me dera com seu número de telefone e um pequeno gravador digital que registraria tudo para a posteridade. À meia-noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro uma última vez, praticando as palavras que diria quando o padre perguntasse se alguém se opunha à união. Eu as havia anotado, decorado e ensaiado até que soassem naturais na minha boca. Mas, no final, percebi que não precisaria de um discurso. Às vezes, a verdade fala por si. O Riverside Country Club parecia saído de um conto de fadas. Rosas brancas e mosquitinhos de bebê pingavam de todas as superfícies disponíveis, criando cascatas de flores que deviam custar mais do que os carros da maioria das pessoas.
O ar de setembro estava fresco e perfeito, com brisa suficiente para fazer as fitas de seda esvoaçarem como asas de borboleta. Cheguei exatamente 15 minutos atrasada, elegante, mas não tão atrasada a ponto de chamar a atenção antes de estar pronta. O estacionamento estava cheio de carros caros, e reconheci muitas das placas. Colegas de trabalho de Austin, colegas de fraternidade de Vitória, amigos da família que nos viram crescer. Meu próprio carro se destacou entre os sedãs e SUVs de luxo. Eu havia alugado algo especial para a ocasião. Uma Maserati vermelha que ronronava como um gato satisfeito e chamava a atenção quando entrei no círculo de manobristas. O rapaz que pegou minhas chaves olhou 2 vezes ao me ver sair do banco do motorista. O vestido branco caía perfeitamente, contornando minhas curvas sem ser inapropriado para o dia. Meu novo cabelo refletia a luz do sol, e a maquiagem profissional fazia meus olhos parecerem enormes e misteriosos. Vestido deslumbrante, senhorita, disse ele, e sua apreciação genuína aqueceu algo frio dentro do meu peito. Fazia muito tempo que ninguém me olhava como se eu fosse algo bonito em vez de algo quebrado. Obrigada, eu disse, dando-lhe uma gorjeta generosa. Mantenha-a por perto. Talvez eu precise ir embora rapidinho. Lá dentro, o clube de campo havia se transformado no local dos sonhos de Vitória para o casamento. Tons de creme dourado por toda parte, com toques de rosa claro que combinavam perfeitamente com sua pele. Lustres de cristal refletiam a luz da tarde que entrava pelas janelas altas, e o perfume de rosas era tão forte que era quase irresistível. Assinei o livro de visitas, apenas com meu nome em negrito, e segui em direção ao espaço da cerimônia. O coquetel estava chegando ao fim, e os convidados começavam a se dirigir aos seus lugares. Foi então que o vi. Austin estava perto do altar, em seu smoking preto perfeitamente cortado. Seu cabelo escuro estava penteado exatamente como eu gostava. Ele estava rindo de algo que seu padrinho havia dito, relaxado e feliz de um jeito que fez meu peito apertar com a dor da lembrança. Mas então seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e seu sorriso vacilou. Por um instante, seu rosto ficou completamente inexpressivo. Então, a confusão tomou conta de suas feições. Ele se inclinou para seu padrinho, Kevin, eu me lembrava, outro consultor de investimentos de sua empresa, e sussurrou algo. Kevin se virou para mim, e vi suas sobrancelhas se erguerem. Então Austin veio andando em minha direção, zigue-zagueando entre os convidados que ainda se misturavam com taças de champanhe nas mãos. Melody, disse-lhe ao me alcançar, e meu nome ainda soava cansado em sua boca. Vitória disse que você poderia vir, mas eu não tinha certeza. Você parece. Ele gesticulou vagamente para meu vestido, meu cabelo, a transformação geral. Diferente. Mudanças me caem bem, eu disse simplesmente. Escute, eu sei que isso deve ser difícil para você. Parece difícil? Perguntei, inclinando levemente a cabeça. Estou aqui para celebrar a felicidade da Vitória. A felicidade da nossa família. Não era isso que você queria? Os olhos escuros de Austin examinaram meu rosto em busca de algum sinal de sarcasmo ou dor, mas mantive a expressão serena. Eu havia aprendido a usar máscaras nos últimos 6 meses. Acho que sim, disse-lhe finalmente. Obrigado por estar aqui. Quer dizer, significa muito para a Vitória. Onde está minha irmã? Eu deveria parabenizar a noiva. Ela está na suíte nupcial terminando de tirar fotos. Mas Melody. Ele estendeu a mão como se fosse tocar meu braço, mas pensou melhor. Quero que saiba que o que aconteceu entre nós não foi por sua causa. Você é uma mulher incrível e um dia encontrará alguém que... Austin, interrompi gentilmente. É o dia do seu casamento. Você deveria estar com a sua noiva, não se explicando para sua ex-noiva. O alívio passou pelo seu rosto. Você tem razão. Obrigado pela compreensão. Observei-o caminhar de volta ao altar, parando para apertar as mãos e trocar gentilezas com os convidados ao longo do caminho. Ele se movia pela multidão com a confiança tranquila de um homem que acreditava que seus segredos estavam seguros e seu futuro, assegurado. 5 minutos depois, Trevor apareceu ao meu lado como uma sombra bem vestida. Você se saiu bem, conselheiro, eu disse sem olhar para ele. Você também. Esse vestido vai causar um rebuliço. Muito nupcial. Essa é a ideia.
Nossos amigos da Polícia Federal estão em posição. Estão esperando o meu sinal. Virei-me para analisar seu perfil. Trevor parecia distinto em seu terno azul marinho, o advogado de sucesso que se tornará em cada detalhe. Mas seus olhos tinham o mesmo brilho selvagem que tinham na faculdade, quando ele planejava algo particularmente ultrajante. Você está tendo dúvidas? Ele perguntou. Você é? De jeito nenhum. Nunca me diverti tanto em anos. Além disso, Austin Mitchell me deve dinheiro de um jogo de pôquer de 3 anos atrás. Considero isso um interesse. Apesar de tudo, me peguei sorrindo. Você é horrível. Você também. Aparentemente. Tenho que admitir, estou impressionada. 6 meses atrás, você era a garota legal que levava biscoitos para as festas do escritório e chorava nos comerciais de seguros. Agora olhe para você. As pessoas mudam. Algumas pessoas mudam. Outras simplesmente mostram ao mundo quem realmente eram o tempo todo. Antes que eu pudesse responder àquela observação perturbadora, a coordenadora do casamento, uma mulher magra, nervosa e cheia de energia, usando fones de ouvido, apareceu ao nosso lado. Com licença, vocês são da família? Estamos acomodando familiares agora. Irmã da noiva, eu disse. O rosto dela se iluminou. Ah, que maravilha! Por aqui. Temos o lugar perfeito para você. Assento na primeira fila do corredor. Você terá uma vista excelente de tudo. O senso de drama da vitória, até mesmo na disposição dos assentos. Ela queria que eu visse tudo, testemunhasse cada momento do seu triunfo. Ela não tinha ideia de que estava me posicionando exatamente onde eu precisava estar. Segui a coordenadora pelo corredor repleto de pétalas, observando os arranjos perfeitos, as toalhas caras, o quarteto de cordas tocando música clássica suave. Nenhuma despesa havia sido poupada. Os ganhos ilícitos de Austin estavam sendo bem aproveitados. A primeira fila estava cheia de familiares que eu não via há meses. Meus tios e tias, os padrinhos da Vitória, minha avó, que ainda beliscava minhas bochechas como se eu tivesse 5 anos. Todos se viraram para me olhar quando me aproximei, e observei suas expressões alternarem entre surpresa, confusão e algo que poderia ser admiração. Melody. Minha tia Catherine se levantou para me abraçar. Ah, querida, você está absolutamente deslumbrante. Esse vestido, seu cabelo, você está radiante. Obrigada, tia Catherine. Você também está linda. Estávamos todos muito preocupados com você. Sua mãe disse que você não estava bem depois de tudo o que aconteceu. Estou muito melhor agora, disse eu, acomodando-me no meu lugar. Hoje parece um novo começo. Ela apertou minha mão. Que bom que você veio. Vitória ficou arrasada por vocês dois não estarem se falando. Família é tudo, não é? Tudo, concordei. A cerimônia estava marcada para começar em 10 minutos. Ao meu redor, 300 convidados se acomodaram em seus assentos, conversando baixinho e admirando a decoração elaborada. O fotógrafo se movia pela multidão como um dançarino, capturando momentos espontâneos e fotos cuidadosamente encenadas. Peguei minha pequena bolsa e verifiquei se tudo ainda estava lá. O pendrive, o cartão de visita, a caixinha que mudaria tudo. Meu celular vibrou com uma mensagem da Cassandra. Aguardando. Pronta quando você precisar. O quarteto de cordas começou a tocar as notas iniciais do cânon em Ré, e um silêncio tomou conta da multidão. A cerimônia estava começando. Austin se posicionou no altar, ladeado por seus padrinhos. Ele parecia nervoso agora, ajeitando a gravata e passando a mão pelos cabelos. Seus olhos percorreram a multidão até encontrarem os meus, e ele deu um pequeno sorriso incerto. Sorri de volta, com a mesma expressão serena que Vitória tinha naquela noite, 6 meses atrás, quando ela destruiu minha vida com precisão cirúrgica. A comitiva nupcial começou sua procissão pelo corredor. As irmãs da fraternidade de Vitória, todas loiras e lindas em seus vestidos rosa claro. A madrinha, Rebeca, a melhor amiga de Vitória desde a infância, que a ajudou a planejar todo o espetáculo. E então a música mudou para a marcha nupcial, e todos os convidados se levantaram. Vitória apareceu no fundo do corredor como uma visão de um conto de fadas.
Seu vestido era de seda branca pura e renda, com uma cauda que se estendia por quase 2 metros atrás dela. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elaborado adornado com pequenas pérolas, e sua maquiagem estava impecável. Ela carregava um buquê de rosas brancas e peonias que combinava perfeitamente com a decoração da cerimônia. Ela estava absolutamente radiante. Parecia uma noiva perdidamente apaixonada, casando-se com o homem dos seus sonhos na frente de todos que amava. Ela parecia tudo o que eu sonhara ser 6 meses atrás. Meu pai caminhava ao lado dela, distinto e orgulhoso em seu smoking preto. Ele estava radiante, completamente absorto na alegria do momento. Quando seus olhos encontraram os meus, ele piscou, um gesto tão familiar e amoroso que por um instante minha determinação quase vacilou. Mas então Vitória se aproximou da minha fileira e seus olhos encontraram os meus. Ela ainda sorria, mas algo brilhou em sua expressão. Surpresa por me ver ali, sim, mas algo mais, algo que poderia ser nervosismo. Ela havia me vestido de branco. Ela havia me posicionado na primeira fileira, mas agora que o momento havia chegado, agora que ela podia ver a nova mulher que eu havia me tornado, a incerteza se insinuou em seu sorriso perfeito. Dei a ela meu sorriso mais caloroso e disse sem emitir som: "Você está linda." Seus ombros relaxaram um pouco, e ela continuou pelo corredor até onde Austin a esperava. Quando chegou ao altar, meu pai levantou seu véu e beijou sua bochecha antes de colocar sua mão na de Austin. O gesto foi terno, tradicional e completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. "Queridos irmãos", começou o padre, sua voz ecoando facilmente pela capela lotada. "Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Victoria Rose Blackwood e Austin James Mitchell." Ouvi com atenção o padre falar sobre amor e compromisso, sobre o vínculo sagrado do casamento, sobre as promessas que Victoria e Austin estavam prestes a fazer um ao outro. Ao meu redor, os convidados enxugavam as lágrimas e sorriam para o lindo casal em pé no altar. Victoria e Austin deram as mãos e se olharam nos olhos com uma intensidade que fez todos acreditarem no amor verdadeiro. Eles pareciam perfeitos juntos, a beleza etérea dela complementando a beleza morena dele, a delicada feminilidade dela equilibrando a forte masculinidade dele. Pareciam o tipo de casal que poderia aparecer em capas de revista, em contos de fadas, em histórias de final feliz. Eles não tinham ideia de que seu conto de fadas estava prestes a se tornar um pesadelo. O padre começou os votos tradicionais. "Austin, você aceita Victoria como sua legítima esposa, para tê-la e conservá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe?" "Sim", disse Austin, com a voz forte e clara. "Victoria, você aceita Austin como seu legítimo esposo? Para tê-lo e mantê-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe?" "Sim", Victoria sussurrou, com lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas perfeitas. O padre sorriu. "Se alguém tiver alguma razão pela qual esses dois não devem se unir em sagrado matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre." A capela caiu no silêncio tradicional. 300 convidados prenderam a respiração, esperando o momento passar para que a cerimônia pudesse prosseguir rumo à sua alegre conclusão. Levantei-me. O movimento foi fluido, gracioso, impossível de ignorar. Todas as cabeças na capela se viraram para mim, e ouvi a respiração ofegante dos meus familiares na primeira fila. O buquê de Victoria tremeu em suas mãos, e o rosto de Austin ficou completamente branco. "Eu me oponho", eu disse claramente, minha voz ecoando por todos os cantos da capela. O padre pareceu confuso. Obviamente, aquilo não era algo com que ele já tivesse lidado antes. "Desculpe, senhorita, mas a senhora tem fundamento legal para essa objeção?" "Sim", respondi, pegando minha bolsa e retirando a pequena caixa de madeira que Trevor me dera. "Meritíssimo, com licença, padre, tenho provas de que o noivo cometeu vários crimes federais e está atualmente sob investigação do FBI." A capela explodiu. Os convidados começaram a falar todos ao mesmo tempo, suas vozes se elevando em choque e confusão. O fotógrafo, Deus o abençoe, continuou tirando fotos. Isso daria um baita álbum de casamento. Melody. A voz de Victoria cortou o caos. "O que você está fazendo?" Caminhei pelo corredor em direção ao altar, meus saltos batendo no chão de mármore como um cronômetro de contagem regressiva. Cada passo me aproximava do momento que eu vinha planejando há 3 semanas.
Desculpe interromper seu dia especial, Vitória, eu disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas achei que você deveria saber exatamente com que tipo de homem vai se casar. Austin recuperou a voz. Isso é loucura. Melody, você não pode simplesmente. Não pode o quê? Diga a verdade. Cheguei ao altar e me virei para encarar os convidados reunidos. 300 rostos me encaravam, variando de chocados a confusos e fascinados. Eu deveria ter deixado você cometer fraude em nome da minha irmã também? Abri a caixa de madeira e retirei uma grossa pasta de papel pardo. Senhoras e senhores, lamento informar que o noivo vem operando um esquema Ponzi há 18 meses, roubando aproximadamente 2 milhões de dólares dos fundos de aposentadoria de seus clientes idosos. As palavras atingiram a capela como uma força física. Várias pessoas ofegaram audivelmente. Os colegas de trabalho de Austin na multidão se entreolharam com horror crescente. Seu chefe, notei, estava muito pálido e já estava pegando o celular. Isso é mentira, disse Austin, mas sua voz não tinha convicção. É mesmo? Abri a pasta e retirei um extrato bancário. Esta é a sua conta pessoal, Austin. Aquela que você achava que ninguém sabia. Aquela onde você tem depositado dinheiro roubado do fundo de aposentadoria de Agnes Howard, de 74 anos. Mostrei outro documento. E este é um relatório de investimento falsificado que você criou para Harold King, mostrando um retorno de 12% sobre o dinheiro que você, na verdade, perdeu em escolhas ruins de ações. Vitória agora encarava Austin, com o buquê esquecido nas mãos. Austin, diga a ela que ela está mentindo. Diga a todos que ela está mentindo. Mas Austin não conseguia falar. Sua boca abria e fechava como um peixe se afogando no ar. Continuei minha apresentação, com a voz calma e profissional. Tenho provas documentadas de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e abuso de idosos. Tudo fornecido pelo próprio sócio de Austin, Richard Castellani, que já concordou em testemunhar contra ele em troca de imunidade. Castellani, que estava sentado na terceira fileira, levantou-se abruptamente e seguiu em direção à saída. Mas Trevor apareceu no corredor, bloqueando seu caminho. Vai a algum lugar, Richard? Perguntou Trevor, simpático. Acho que os agentes do FBI lá fora gostariam de conversar com você. Foi quando as portas da capela se abriram e 6 agentes federais de terno escuro entraram. A agente principal, uma mulher severa de 40 anos, aproximou-se do altar com seu distintivo erguido. Austin Mitchell, você está preso por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, anunciou ela. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O resto de suas palavras se perdeu no caos que se instalou na capela. Os convidados estavam de pé, conversando, gritando, alguns tentando se esgueirar em direção às saídas. O fotógrafo estava se divertindo muito, capturando cada momento do drama. Mas eu só tinha olhos para a Vitória. Minha irmã ficou paralisada no altar, com seu vestido branco perfeito, observando o homem que ela havia roubado de mim ser algemado na frente de 300 testemunhas. Seu rosto passou de pálido a verde. E por um momento, pensei que ela pudesse estar vomitando. Vitória, eu disse gentilmente, aproximando-me dela. Eu tentei te avisar sobre o tipo de homem que ele realmente era. Ela se virou para me olhar, e eu vi algo que nunca tinha visto em seus olhos antes. Derrota. Você sabia, ela sussurrou. Você sabia disso quando chegou aqui. Eu suspeitava que algo estava errado meses atrás, eu disse, com sinceridade. Mas eu estava apaixonada demais para enxergar com clareza. Você me fez um favor, sério. Você me salvou de me casar com um criminoso. Melody. Minha mãe abria caminho pela multidão em nossa direção, com o rosto tomado pelo choque e pela confusão. O que está acontecendo? O que você fez? Eu impedi que Vitória se tornasse cúmplice de crimes federais, eu disse calmamente. Ela deveria estar me agradecendo. Austin estava sendo levado algemado, com seus padrinhos o seguindo em silêncio, atordoados. Ao passar pela minha fileira, ele olhou diretamente para mim. Isso não acabou, disse-lhe baixinho. Sim, respondi. Já faz 6 meses. Você só não sabia ainda. Vitória de repente deixou cair o buquê e se lançou em minha direção,
com um rosto contorcido de raiva. Seu vingativo! Você destruiu meu casamento. Você destruiu minha vida. Não, eu disse, recuando calmamente. Eu salvei sua vida. Você só não percebeu ainda. Senhoras e senhores, disse o padre, finalmente recuperando a voz. Acho que deveríamos, talvez todos devêssemos. Esta cerimônia está obviamente adiada por tempo indeterminado. O eufemismo do ano. Enquanto os convidados saíam da capela em grupos, chocados, senti uma mão no meu braço. Trevor apareceu ao meu lado, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Isso, disse ele, foi ainda melhor do que eu esperava. O FBI filmou tudo. Castellani tentou correr, mas foi pego no estacionamento. E acabei de saber que a SEC está congelando todos os bens de Austin há 20 minutos. E as vítimas? Elas receberão o dinheiro de volta? A maior parte, provavelmente. Austin não foi inteligente o suficiente para esconder no exterior. Está tudo em contas nacionais que o governo federal pode rastrear. Assenti, sentindo-me subitamente exausto. A adrenalina que me sustentou durante o confronto estava se dissipando, deixando-me oco e estranhamente vazio. Melody. Cassandra apareceu ao meu lado, com os olhos brilhando de entusiasmo profissional. Isso foi incrível. Gravei tudo. Isso vai virar manchete amanhã, mas preciso de uma declaração sua. Uma entrevista exclusiva sobre como você descobriu a fraude. Mais tarde, eu disse. Eu preciso. Eu não tinha certeza do que precisava. Ir embora. Talvez voltar para casa, para o meu apartamento tranquilo, e processar o que tinha acabado de acontecer, para descobrir quem eu era agora que minha vingança estava completa. Mas Vitória ainda não tinha terminado comigo. Melody, ela gritou, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Virei-me e a vi sozinha no altar, com o vestido de noiva amassado e o cabelo perfeito desfeito. Será que tudo isso foi só vingança? Tudo isso? Foi só porque me apaixonei pelo seu ex-noivo? A capela estava quase toda vazia, mas os convidados restantes, familiares, amigos próximos, o fotógrafo que ainda estava documentando tudo, ficaram em silêncio para ouvir minha resposta. Olhei para minha irmã, olhei de verdade para ela pela primeira vez em 6 meses. Ela ainda era linda, mesmo com o rímel escorrendo pelas bochechas e o vestido amassado. Ela ainda era criança de ouro, a favorita, aquela que nunca havia fracassado em nada na vida. Mas, pela primeira vez, ela também era única. Vitória, eu disse gentilmente, eu não fiz isso porque você se apaixonou pelo Austin. Eu fiz isso porque você o escolheu em vez de mim. Porque quando eu mais precisei da minha irmã, você decidiu que sua felicidade era mais importante que a minha dor. Eu nunca quis te machucar. Sim, você fez, interrompi. Talvez não conscientemente, mas fez. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando dormiu com o meu noivo. Você sabia o que isso faria comigo, e fez mesmo assim porque nunca precisou levar em conta os sentimentos de ninguém antes. Ela abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Mas é o seguinte, Vitória. Mesmo que você tivesse me contado sobre seus sentimentos por Austin, mesmo que tivesse vindo até mim honestamente e me pedido para me afastar, eu ainda teria descoberto os crimes dele, porque é quem eu sou agora. Não ignoro mais sinais de alerta. Não confio nas pessoas só porque quero amá-las. E não deixo ninguém, nem mesmo minha irmã, se aproveitar de mim. Aproximei-me dela até ficarmos cara a cara diante do altar onde ela planejara se casar com um criminoso. Então, não, isso não foi só vingança, eu disse. Foi justiça para as vítimas de Austin, para os idosos cujos fundos de aposentadoria ele roubou. Sim, para mim também, porque eu merecia mais do que vocês dois me deram. Os ombros de Vitória começaram a tremer e, por um momento, pensei que ela estivesse chorando. Mas quando ela olhou para cima, seus olhos estavam brilhando de raiva. Você não é a vítima aqui, Melody, disse ela. Foi você quem acabou de destruir meu casamento na frente de todos que conhecemos. Foi você quem me humilhou, que arruinou minha reputação, que me fez parecer uma idiota. Eu não te fiz parecer nada, eu disse baixinho. Só mostrei a todos quem você realmente é, alguém que roubaria o noivo da irmã e a convidaria para assistir ao casamento deles.
Alguém que se importava mais em vencer do que em amor, lealdade ou família. E você? Ela retrucou. O que isso faz de você? Alguém que destruiria a felicidade da própria irmã só para se vingar. Pensei seriamente na pergunta. Era uma que eu vinha me fazendo há semanas. Isso me torna alguém que nunca mais será vítima de ninguém, disse eu finalmente. Isso me torna alguém que revida. Vitória me encarou por um longo momento, e vi algo mudar em sua expressão. A raiva ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais. Reconhecimento, talvez, ou respeito. Eu não sei mais quem você é, ela sussurrou. Sou exatamente quem sempre fui, eu disse. Você só nunca se deu ao trabalho de olhar. O artigo que Cassandra escreveu sobre a prisão de Austin e o dramático confronto no casamento se tornou o mais lido na história de sua publicação. Foi repercutido por veículos de notícias nacionais, transformado em estudo de caso para aulas de ética em escolas de negócios e gerou uma dúzia de histórias semelhantes sobre revelações semelhantes no dia do casamento. Austin se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado a 8 anos de prisão federal. Castellani pegou 6 anos por sua cooperação. A maioria das vítimas recuperou cerca de 80% dos fundos roubados. Vitória se mudou para Los Angeles 3 semanas depois do casamento que não aconteceu. Ela conseguiu um emprego em uma agência de talentos e, segundo nossa mãe, estava namorando um roteirista especializado em comédias românticas. A ironia não passou despercebida. Quanto a mim, mantive minha promoção e meu escritório. Mantive meu novo apartamento, meu novo corte de cabelo e minha nova compreensão do que eu era capaz de fazer quando pressionada demais. Comecei a namorar novamente, com cuidado, com os olhos bem abertos e a guarda alta, mas namorando mesmo assim. Nunca abri um programa de apoio a mulheres. Essa não era minha história para contar. Em vez disso, fiz outra coisa. Abri uma empresa de consultoria especializada em descobrir fraudes financeiras. Minha primeira cliente foi uma mulher cujo marido estava roubando de suas contas conjuntas para financiar um vício em jogos de azar. A segunda foi um homem cujo sócio estava desviando dinheiro da construtora deles. Trevor se tornou meu sócio. Acabou que formamos uma ótima equipe. O convite para a segunda festa de noivado de Vitória chegou no mês passado. Desta vez, não havia nenhum bilhete escrito à mão, nenhuma mensagem especial, apenas um convite formal para celebrar seu noivado com um roteirista que aparentemente ganhava a vida escrevendo finais felizes. Não fui, não porque ainda estivesse com raiva, mas porque não precisava mais ir. Mas guardei o convite. Coloquei-o em uma moldura na parede do meu escritório, ao lado de uma foto daquele dia no Riverside Country Club. O momento em que o agente do FBI lia os direitos de Austin enquanto Vitória permanecia imóvel em seu vestido de noiva. Isso me lembra todos os dias que, às vezes, a melhor vingança não é destruir seus inimigos. Às vezes, é se tornar alguém que eles nunca mais poderão machucar. Às vezes, é aprender que você nunca foi tão indefeso quanto pensava ser. E, às vezes, se você tiver muita sorte, é descobrir que a pessoa em que você se torna depois que tudo desmorona é alguém de quem você realmente gosta mais do que da pessoa que você era antes. Nunca disse a Vitória que a amava naquele altar, ali, de vestido branco, como o espelho escuro do que ela esperava se tornar. Mas eu a amava, mesmo tendo destruído seu dia perfeito. Eu a amava o suficiente para salvá-la de um homem que a teria arrastado para o fundo do poço com ele. Eu a amava o suficiente para lhe mostrar exatamente o que escolher ele em vez da família realmente significava. E eu me amei o suficiente para garantir que, quando a poeira baixasse, eu fosse o único que permanecesse de pé. No final, essa foi a única vitória que importava.